Paulinho, quando fala do Márcio Rezende de Freitas, ele apitou a Copa de 98 na França, né? Aí ele foi presenteado depois daquela coisa absurda que ele cometeu em 95. Apitou a final do Brasileiro no ano seguinte. Pois é, não. Ele foi presenteado inúmeras vezes pela CBF e se tornou o árbitro brasileiro da Copa da França, como lembrou bem o Paulinho de Brito. Mas usando até o gancho de arbitragem, ô Giovanni, eu acho que, poxa, não teria um convidado melhor para poder falar, porque você, das vezes que você passou pelo Santos, você sempre foi um líder, por tudo que você representa na história do Santos Futebol Clube. Depois de 16 anos, Evandro Rogério Roman, que hoje é deputado, era árbitro de futebol, ele deu uma declaração que criou uma estranheza, né? Porque ele vem, depois de 16 anos, dizer que aquele 7-1 no Pacaembu, ele ouviu de dentro do campo, ele sabia que houve uma espécie de conluio para derrubar o Nelsinho Batista. Só que não deu nome aos bois. Ele só falou que ele sabe que teve um mentor. Giovanni, é importante a sua presença aqui até para poder falar o que você achou quando ouviu essa declaração do Evandro Rogério Roman depois de 16 anos daquela partida no Pacaembu, que é uma partida, evidentemente, que ficou marcada para o Santista e machuca o Santista até hoje. Você fazia parte daquele time, né? Existiu alguma coisa realmente? Não existiu? O Evandro Rogério Roman veio depois de 16 anos soltar isso daí. O que você fala ou pode falar sobre essas declarações do ex-árbitro e daquele momento lá em 2005, Giovanni? Fake news. Fake news. Falar ali. Até porque ele fala que ele ouviu. Se a gente realmente tivesse bolado alguma coisa, tu acha que a gente ia, dentro de campo, falar, olha, seu juiz, vem cá. Olha, eu acho que a gente vai entregar o jogo aqui, 7-1. Isso não existe. Não existe. Entendeu? Aí falar, não, só foi alguns. Pô, então quer dizer que, ou foi todo mundo, ou foi só 2, 3 caras não entregam o jogo. Giovanni, que tem um zagueiro. Se você vê os gols mesmo, você vai ver que, cara, erros. Que tem um zagueiro que entrega, um goleiro que entrega, isso a gente já escutou falar. Mas provar é difícil. E outra coisa, vindo de um deputado, tu já foi no Congresso Nacional? Não. O dia que for não leva a carteira. Então, vindo de um deputado, sabe, não tem credibilidade. E outra coisa, mesmo que apareça o cara que falou, ou se não falou, já foi prescrito. Isso aí é história para boi dormir. O pessoal falou que a gente não queria o Nelsinho, aí inventaram essa história. Isso não existe. Até o Henrique dos Santos também, presidente, um dia que a gente foi fazer uma viagem lá em Rio Preto, me perguntou sobre isso, bobagem. Até porque não é da nossa caráter fazer isso. Ainda mais com o time do Santos, entendeu? Ele falou bobagem ali. Acho que ele quis aparecer um pouquinho, aparecer na mídia, sei lá. E tá correndo o risco, né? Porque o Giovanni é tranquilo, mas qualquer jogador que esteve em campo naquela partida pode se ter o direito de processá-lo. Aí ele vai ter que provar. Se ele ouviu, ele sabe quem foi então. Manda então aí. Não, eu digo que ele pode ser processado por um de vocês, né? Mas juridicamente não, Wagner, porque já foi prescrito isso. Não, mas a acusação foi feita agora. O processo é pela acusação de hoje. Tá. Quem pode processar são os jogadores. Aí ele fala o nome do jogador, vamos supor que isso seja verdade. Mas aí ele vai ter que provar, não prova, vai ser... Não vai porque isso já foi prescrito, já era. Isso foi entendeu? Tu mata um cara hoje, daqui a 25 anos, 30 anos, tu não responde mais pelo aquele processo. Só quero deixar claro. Essa é a lei brasileira. Mas não é isso que eu estou falando. Só para encerrar esse assunto. O que eu estou falando, Paulinho, é que quem pode ser processado é ele, não é o jogador. Mas tu acha que ele vai falar o nome do jogador? Não, mas ele vai ter que provar, né? Porque ele fez uma acusação contra todos os jogadores que estavam em campo. Só deixar claro que a pergunta ao Giovanni, simplesmente porque ele era também um dos destaques daquele time, daquele período de 2005. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o Ricardinho, que hoje é comentarista do Grupo Globo, falando disso, do Luizão, que fazia parte daquele elenco. Por isso que eu achei que era fundamental ouvir o Giovanni, que é uma referência dentro da história do Santos Futebol Clube. Então, quando o Santos meteu 7-2 também no Corinthians, em outras épocas, também aconteceu. Geralmente, quando um clube ou uma seleção perde de vários gols, sempre tem essa mesma história. Porque venderam. O Brasil de 7-1 também. O Brasil vendeu lá para a Alemanha 7-1. Isso não existe, cara. As teorias essas teorias das O Brasil, quando perde a Copa do Mundo, entregou. Isso é verdade. Entregou. Lá na França também, lá na Copa lá de 98, 2-0, o Brasil vendeu. Aí ficou querendo buscar quem vendeu. Falei, cara, isso não existe. O atleta, quando entra em campo, meu amigo, ele não lembra se está 10 meses de salário atrasado. Ele quer ganhar o jogo.
é competitivo, o atleta é competitivo. Isso pode até afetar antes ou depois. Mas na hora do jogo, como você vai ficar pensando, pô, o cara me deve? O cara... Isso não existe, cara.